Eu sou Capela Lafayette, nossa convidada de hoje é Brenda Bello, advogada, especialista em direito processual civil, proprietária do Brenda Bello Advocacia e Consultoria, atuando na área civil, abrangendo famílias, sucessões e diversas outras searas, atuando principalmente na região Nordeste, mas em outras regiões do país também. Com 24 anos de experiência, estamos prestes a descobrir como ela transforma ideias em ação. Brenda, é um prazer tê-la conosco. O primeiro bloco é chamado Quem é você e como foi sua jornada. Você mencionou ter crescido em uma família grande. Como essa vivência mudou sua visão de mundo e sua abordagem na advocacia? Bom, eu sou de Maceió, casei com um pernambucano, sou filha da terra que já tem 18 anos, que é o tempo do meu casamento. E eu vim de uma família de 7 irmãos, uma família bem grande, e a convivência com 7 irmãos não é uma convivência fácil, né? Imagina. Então nós brigávamos por tudo, pelas mínimas coisas. A gente brigava por biscoito, por Danone. Mas o que é que acontece? Sempre existiu dentro da minha família uma coesão, uma união, né? E conviver com tantos irmãos e conseguir administrar as arengas, as confusões, aí me fez crescer sabendo que a gente precisa sempre ser apaziguadora, né? Então, acho que, sobretudo nessa profissão que eu escolhi, né? E a gente hoje trabalha uma advocacia que é voltada para um tratamento humanizado, personalizado. A gente precisa, no caso, pacificar os conflitos, né? Então, vim de uma família com tantos irmãos, né? E me ensinou que saber administrar conflitos é importantíssimo e eu trago isso hoje para a minha vida profissional. Então, eu consigo muito. Na minha advocacia, tá? Eu sou civilista, né? Você sabe, né, Kepler? Então, a minha área é a área civil e é bom até esclarecer que a área civil ela envolve um conjunto de searas, né? Então, a gente trabalha com contratos, imobiliário, entre o empresarial também, entra a responsabilidade civil, consumidor, mas entra, sobretudo, no meu caso, questões sucessórias e questões de direito familiar, né? E eu aplico muito, muito isso, essa questão de ter habilidade para poder gerenciar conflitos na minha advocacia. E veio da areia com os irmãos. Pois é. Ó, você mencionou que não se imaginava advogada e nem professora no início da faculdade. O que é que fez mudar de ideia e se apaixonar por essas profissões? Nossa, eu leciono há 18 anos, né? Quando eu entrei na faculdade, eu tinha três certezas. A primeira certeza é de que eu queria ser juíza, eu seria juíza e sabia até qual era a magistratura. Eu queria ser juíza, fazer concurso para magistratura estadual. E minhas outras duas certezas era de que eu não seria advogada e eu também não seria professora. E aí a vida nos prega muitas vezes, né, coisas assim que terminam. Eu recebi como bênçãos, na realidade, missões de vida, né? Então são missões para mim. Dentro da faculdade, eu tive a oportunidade de fazer muitos estágios, e dentre esses estágios eu convivia com pessoas, né? Eu tive estágio dentro de escritório de advocacia, e aí, quando me via de repente, eu estava lidando com situações, com coisas, aprendendo, né, desenvolvendo habilidades que estavam diretamente relacionadas a essa questão de, né, como deve ser de um advogado. Uhum. Então, concluí a faculdade, recebi um convite muito especial para trabalhar num grande escritório de advocacia, lá em Maceió, doutor José Oliveira Costa, meu mentor. E dentro do escritório dele, se eu já carregava comigo uma certeza de que eu tinha uma inclinação para a advocacia, foi dentro do escritório dele que realmente eu me descobri advogada. E aí, por consequência, veio a docência também, né? Foi um presente que eu ganhei quando eu vim morar aqui
em Recife, na região metropolitana de Recife. Enfim, de repente eu estava advogando e lecionando, e são duas profissões que a gente consegue fazer um casamento perfeito entre elas, né? É muito prazeroso você estar lidando com um público que quer aprender um pouco do que o que você tem para transmitir, né? E você levar esse pouco que você tem de dentro daquilo que é a sua atividade profissional, né? Então, as minhas experiências, advogando, né? Então, o meu dia a dia, a minha rotina advocatícia, eu estou indo levando para a sala de aula. E eu acredito que isso é de muita valia para os alunos, porque eles querem conhecer a realidade, essa realidade, né, de quem realmente vive ela, né? Então, é muito bacana. Então, hoje eu posso dizer que eu sou advogada, eu sou professora e exerço esses dois ofícios com muito, muito amor. Como você concilia os múltiplos papéis de mãe, esposa, advogada e professora no dia a dia? É difícil. Não é fácil, né? O fato de ser mulher já é um grande desafio, né? Porque nós mulheres, nós acabamos absorvendo todas as preocupações do mundo, coisa que não é peculiar à figura masculina dentro de casa, né? Mas Deus nos dá a sabedoria, né? Então, Deus, quando a mulher nasce, ele olha para ela e deve dizer algo assim: olha, você está recebendo agora a bênção da sabedoria materna. E é essa sabedoria que me faz conseguir conciliar esses diversos papéis, né? Então, eu estou aqui agora com você, mas você não sabe, mas eu estou pensando em alguma pendência que eu deixei na minha casa em relação à minha filha, né? E ao mesmo tempo já estou planejando como vai ser amanhã, o meu dia, o que é que eu vou executar, enfim. Não é fácil, sabe, Kepler? Realmente é desafiador, mas quando a gente quando tudo que a gente faz, a gente coloca dose de amor, né, de vontade de querer fazer bem, bem feito, as coisas dão certo. Você construiu carreira sólida em Alagoas e depois em Pernambuco. Quais foram as principais diferenças que você encontrou entre os dois estados, tanto no âmbito profissional quanto pessoal? Olha, eu amo a minha terra, eu sou alagoana, amo minha terra, eu nasci lá, eu cresci lá, me formei lá em Maceió, né? É, e quando eu saí de lá, eu estava numa fase boa. Eu estava numa fase da advocacia que para mim estava sendo rentável, estava sendo proveitosa, produtiva, né? Mas aí vem aquelas questões de as coisas vão acontecendo, a gente precisa fazer escolhas. Eu escolhi casar, né? Eu escolhi viver aqui em Recife. E quando eu vim para cá, eu me deparei com uma outra realidade. Eu falo de mercado, né? De mercado. Então, eu descobri, no meu caso particularmente, às vezes com a outra pessoa a situação pode se dar de forma diferente, mas no meu caso especificamente, eu descobri aqui um mercado da advocacia que é muito amplo e onde esforços podem ser conjugados. Você não necessariamente precisa estar brigando por espaço, mas você pode aqui no mercado da advocacia aqui eu vou falar de Pernambuco como um todo, né? Você pode estar realizando trabalhos incríveis, fazendo parcerias incríveis com profissionais incríveis. E não, e claro que, obviamente, o fato de a tecnologia ela veio para mudar todo esse arcabouço, né? Assim, profissional em todas as profissões, né? Então, eu posso dizer, inclusive, que se eu tivesse voltando hoje para Alagoas para exercer a minha advocacia lá, que eu também trabalho lá, tá? Eu tenho causas lá em Alagoas, mas eu digo eu me plantar lá, né? Sim. Voltar a estar lá. Eu acho que a minha visão mudaria hoje, mas porque o formato da advocacia, né, realmente se modificou. Quando eu vim de lá para cá, eu já não vim pensando assim. Esse meu pensamento mudou em decorrência mesmo dessas transformações, né, pelas quais todos nós Qual passamos. foi o maior desafio que tu enfrentou para iniciar essa carreira aqui em Pernambuco? Como você superou? Nossa, olha, eu sou muito tímida, muito. Eu sempre fui pessoa assim do tipo que eu não conseguia enfrentar uma plateia de 3 pessoas, né? Então a minha barreira, que inclusive foi o que me fez acreditar, quando eu entrei para a faculdade, que eu não teria vocação
advogar, para dar aula, porque Uhum. você lida com plateias, né? Sim. Você tem que ter o dom de falar, de se comunicar bem, não só escrever bem, mas também você falar bem, né? Então, eu tinha esse receio de que eu não conseguiria executar determinadas ações, né? Exercer algumas profissões por conta dessa minha timidez. E aí eu precisava realmente superar isso. E eu posso lhe dizer que eu consegui superar porque a sala de aula me possibilitou isso, tá? E quando eu resolvi encarar a sala de aula, isso foi um presente que eu recebi da minha sogra, Nancy Farias. Minha sogra já é falecida, mas inesquecível eternamente. Eu recebi esse presente dela. Ela disse: Olha, você vem para Recife, você vai chegar num dia, e no dia seguinte você já vai estar na sala de aula, dando aula de direito das obrigações. Massa. E aí eu disse: Eu vou encarar. Eu vou encarar porque nada vem por acaso e nem do acaso, né? Então eu vou encarar. E foi essa vontade de querer realmente encarar e enfrentar que fez descobrir que os medos existem, os receios existem, mas a gente pode superar, a gente pode enfrentar isso aí. Eu realmente acredito que o meu maior desafio foi esse, vencer essa timidez. Eu continuo tímida, mas eu sou uma tímida que eu sei viver esses momentos que exigem de mim mascarar essa timidez, né? Vamos dizer assim. Qual dessas áreas te realiza mais, a advocacia ou a docência? São complementares. Eu seria injusta comigo mesma e com o trabalho que eu faço nas duas áreas, né? Se eu dissesse que é uma ou é outra. As duas, ela realmente são duas profissões que se casam perfeitamente. Segundo bloco, tem uma entrevista sobre sua carreira profissional. Eu vou fazer 24 anos de carreira. Você certamente vivenciou mudanças significativas no direito das famílias. Quais foram as mais impactantes e como você se adaptou a elas? Veja bem, o direito de família é um, é um direito muito vanguardista, né? Então, é um direito que nunca acompanha as transformações sociais, né? As metamorfoses sociais. Isso é fato. Quando a gente está olhando para a legislação, o momento social ele está muito mais à frente, Verdade. né? E o legislador não acompanha esse ritmo da sociedade, né? E aí o que é que acontece, né? A gente precisa estar muito com a mente focada no fato de que no direito de família, muitas vezes o que menos importa é a letra da lei. Até porque a letra da lei, muitas vezes, ela é fria Sim. e ela não retrata com fidelidade a intenção do legislador, né? Muitas vezes essa intenção está por trás das letras, né? Então, talvez no direito de família, uma habilidade que o profissional da advocacia precisa ter, e ele precisa estar executando isso, é primeiro, conhecer, né, saber lidar com o emocional do outro, porque causas familiares elas envolvem sempre questões que são delicadas, até aquela questão que é a mais trivial, a mais recorrente, o poder judiciário, ela tem uma importância para quem está vivendo Sim. aquilo ali naquele momento, né? Então, primeiro é a gente, né, saber lidar com o emocional do outro, ter empatia, mas sempre percorrer um trilho que é aquele trilho que leva a gente a querer pacificar e não inflamar uma situação que já está causando muita dor, muito sofrimento para muitas pessoas, né? E a gente também precisa abstrair, né? Abstrair o quê? Porque muitas vezes é difícil você passar o dia atendendo clientes, ouvindo aquelas histórias de sofrimento, aquelas histórias fortes que machucam e ir dormir com isso aqui tranquilo. É muito difícil, viu? A gente termina absolvendo Sim. tudo, né? Quando a gente deve abstrair. Mas com o tempo, né, a profissão ela vai ensinando a gente e a gente vai lidando melhor com essas coisas. O que é a advocacia humanizada? E você poderia dar um exemplo como é que você faz isso no seu dia a dia em cliente? Olha, veja só. Primeiro que meu cliente, ele sempre é aquele cliente.
ele é uma pessoa individual, ele tem um nome, ele tem um sobrenome, ele tem um CPF, ele tem um RG. Ele tem uma história, certo? Então, ele é um ser dentro de um conjunto, né, de clientes lá que eu tenho, né? Mas ele tem um problema que é dele, específico dele. E aquele problema dele tem as próprias particularidades, tem os pormenores, as peculiaridades. E eu me envolvo naquela questão especificamente com o problema desse meu cliente. Então, todo o trabalho que eu faço é voltado para atender a necessidade dele, que ele está buscando, e muitas vezes não necessariamente que ele busca, porque às vezes o cliente chega perdido. Ele acha que precisa de algo, mas não. Ele busca algo, mas o que ele necessita é outro. E aí nós, profissionais da advocacia, nós precisamos mostrar para ele o caminho efetivo, menos doloroso, menos árduo, tá? Mas uma advocacia humanizada seria basicamente isso, você trabalhar o seu cliente. Ele não é mais um cliente, ele é um cliente especial e ele tem uma dor específica. A gente vai trabalhar a dor desse cliente. O que é que te levou a escolher atuar nessa área? O que é que mais te encanta na tua prática? E ali? Olha, talvez o que tenha me levado a atuar na advocacia, claro que minhas experiências em estágio e depois dentro de um escritório que trabalhava essas causas familiaristas, isso ajuda muito, certo? Mas tem uma coisa que eu considero a coisa mais importante assim da vida, se chama família, né? Então, para mim, família é base, é o pilar de tudo, de tudo. E quando a gente vê um problema dentro de uma família, né, isso me causa tristeza, isso me dá uma, sabe, isso não me deixa bem. E eu fico muitas vezes pensando, poxa, poderiam ter escolhido outro caminho, né? Se as pessoas bem soubessem como é bom viver em paz, não hasteavam a bandeira da guerra, né? E sim a bandeira da paz, a bandeira branca, né? Então, eu acredito que essa vontade minha, assim, de querer que as famílias elas sempre tenham unidade, coesão, né? E eu na minha advocacia eu trabalho muitas vezes até tentando demonstrar que existe esse caminho, você pode alcançá-lo. Aí eu acho que tem muito disso também, sabe, Kevler? Quais são os principais desafios de advogar nessa área, especialmente naqueles casos que envolvem disputas por guarda de filho ou divórcio? Nossa. Veja bem, isso é muito delicado, né? Quando a gente lida com o direito familiarista, tá? A gente muitas vezes está lidando com não só com emoções, com sentimentos, confusão de sentimentos, mas muitas vezes com seres indefesos que indiretamente estão ali no meio de uma briga, tá? Muitas vezes. Então, o que é que acontece? Eu não escolho as causas que eu vou trabalhar simplesmente pelo valor pecúnia, eu falo, Sim. valor financeiro, que vai me dar de retorno financeiro, né? Então, já aconteceu de eu não aceitar pegar uma causa, por quê? Porque eu não acreditava no melhor interesse sendo praticado ali da criança que estava envolvida naquela confusão. Um pai e uma mãe, né? Ambos em lados opostos, né? Os dois brigando pela guarda de uma criança, e o que vem para mim é o genitor que eu justamente não acredito que esse genitor vai poder oferecer para essa criança aquele bem-estar, né? Tudo aquilo que aquela criança precisa para crescer, se desenvolver bem, mentalmente, moralmente. Então, é isso, Kepler. Muitas vezes a escolha eu faço com base mesmo no fato de que eu realmente vou estar prestando um serviço que vai se reverter como um bem para aquelas pessoas. Se sim, eu aceito, eu faço. Mas se eu tenho certeza que não, eu não pego essa causa. A reforma do Código Civil tem sido um tópico amplamente discutido. Quais as mudanças que você considera mais urgentes e como elas poderiam beneficiar a sociedade? Olha, na realidade, Kevler, a gente está aí com o anteprojeto de reforma do Código Civil, né? Que estava até num ritmo bem acelerado, mas eu acho que por conta das eleições, deu uma estancada, né? É,
A gente sabe que dentro do Código Civil, vários temas, vários assuntos são abordados, né? E incluindo direito de família, eu vou focar até um pouco mais Isso. nele, tá certo? Mas está lá, muitas coisas novas dentro do direito de família. Entretanto, o que vai estar de novo dentro do Código Civil, esse Código Civil que logo em breve, né, vai estar vigorando aí, é o que já ocorre dentro do Poder Judiciário, nas relações jurídicas, né? Porque até aquilo que a gente conversou antes, como o direito não acompanha, né? O direito não acompanha, a lei não acompanha essas transformações. O direito de família, ele corre muito aceleradamente. Então, o que é que acontece? Aí fica cabendo ao judiciário, através de julgados, né? Jurisprudências, né? Criar jurisprudências para estar solucionando casos que não estão solucionados pela letra da lei, né? Então, na realidade, eu não vou dizer que vai ser novo, vai estar novo dentro da legislação, mas é a forma como o judiciário, basicamente, é a forma como o judiciário já vem lidando com essas questões, tá? Dentro da seara familiar. Deu para entender? Deu. Eu li o seu currículo e vi várias premiações. Como essas premiações, especialmente no âmbito de direito da família, influenciam sua carreira e sua visão sobre essa profissão tão nova? Olha, eu tenho. A gente sempre fala na lei do retorno, né? Profissionalmente, a gente, quando se fala em lei do retorno, eu acho que todo bem que a gente pratica, porque quando a gente exerce uma profissão, a gente está realizando um bem para alguém, né? Para uma pessoa, para várias pessoas, e um bem para nós mesmos. Por quê? Porque esse bem que a gente, né, entrega, a gente termina recebendo de volta, né? E aí são 24 anos de advocacia. É muito chão. Isso até eu, às vezes, nem gosto de falar 24 anos, porque, nossa, se tem 24 anos de advocacia, tem uns 60. Vai fazer conta, né? Mas é muito chão, então são 24 anos. E, naturalmente, as coisas vão acontecendo. De repente, quando eu me vejo, aí eu estou recebendo convites para participar de premiações, de homenagens. Aí eu... revista. Para ser capa de revista, olha só. Aí é quando eu me dou conta do tanto que eu já trabalhei, do tanto que eu já fiz, e que se esse reconhecimento vem é porque eu estou trilhando no caminho, né? Eu estou trilhando no caminho certo e eu estou realizando a minha atividade de maneira que o resultado que eu quero entregar para as pessoas, esse resultado chega, sabe? Então isso só me deixa com mais estímulo, com mais incentivo para eu ainda melhorar cada vez mais, até porque eu acho que isso tem que ser algo inerente ao ser humano. A gente nunca deve se considerar eu sou ótimo, não. Eu busco sempre ser melhor que ontem, né? É isso. Show de bola. E com isso a gente encerra nosso segundo bloco. Bloco 3. Conte histórias, inspire ou eduque o público. Compartilhe uma história curiosa que você vivenciou em sua carreira. Tem muitas, tem muitas. Mas eu vou compartilhar uma que eu guardo com muito carinho, de forma bem especial, tá? Um casal que tinha decidido se divorciar, e aí esse casal me procurou porque ambos queriam fazer tudo de forma consensual, sem briga, né, e coisa e tal. E eu recebi esse casal numa tarde no escritório, conversamos bastante, e alguma coisa me intrigou lá, e eu tinha certeza que algo estava errado. Talvez eu soubesse mais o que eles precisavam naquele momento do que eles próprios, né, sabiam. E aí eu fiz uma série de perguntas para eles. E eles não se separaram. E eles ficaram de retornar no escritório para a gente dar continuidade, né? Àquela primeira reunião. E aí, na volta, eles me disseram que as perguntas fizeram com que eles refletissem e que eles passaram a ter a certeza de que eles precisavam se manter juntos, sim, como uma família. Aí eu guardo isso de forma bem especial. Massa. Compartilhe uma história inspiradora de superação. Deixa eu compartilhar uma que já faz 18 anos que eu vivenciei isso, tá? Foi a primeira vez que eu pisei numa sala de aula. Gente, eu me tremia.
eu me tremia mesmo, sabe? E, meu Deus do céu, eu não sabia se eu ia conseguir encarar aquilo, se eu ia conseguir. Aí eu me lembrava das palavras da minha sogra: entre na sala de aula e faça todos acreditarem que você é uma exímia e veterana palestrante. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Você tem que manter essa postura, porque todos vão acreditar que você realmente é uma veterana na docência. Eu assim, segui à risca o que ela falou. E olha, esse foi a minha primeira turma numa faculdade e veja que coisa, né? Eu fui eleita a melhor professora da turma para a qual eu dava aula. Eu estava com mais quatro colegas ali, quatro, cinco, né, também lecionando, e eles me elegeram como a melhor professora na época. Então, assim, eu achei isso incrível. É aquilo, né? Assim, se desafie, se desafie. Ou se você quer muito, você consegue. Bloco 4. Quebra de paradigmas e perguntas rápidas. Se você pudesse quebrar qualquer paradigma em qualquer área da vida ou do mundo, qual seria e por quê? Seja simples sempre. Seja simples sempre. Por mais que você se ache grande, mais que você se entenda melhor que o outro, maior que o outro, se equipare, fique do mesmo tamanho. A simplicidade, o mundo precisa. Simplicidade. Em sua trajetória pessoal, houve algum momento específico em que você percebeu que precisava quebrar um paradigma para alcançar seus objetivos? Como isso moldou sua visão de mundo? Eu precisava vencer a minha timidez e acreditar mais na força que eu tinha para poder executar bem esse meu papel, né, de ser advogada, ser professora, estar sempre com o público, estar sempre, eu tenho que estar sempre de alguma forma me comunicando. Com o avanço constante da tecnologia, quais paradigmas você identificou que precisava ser quebrados para que novas soluções fossem adotadas ou desenvolvidas? Eu precisei realmente entender que tecnologia ela veio para ficar. Hoje se fala muito em inteligência artificial, a advocacia, né? Inteligência artificial no Poder Judiciário, e eu resisti muito, muito, até que me convenci de que se veio para ficar, então não é ela que vai mudar, a gente tem que se adequar a ela, né? Uma palavra que define você. Feliz. Um livro que marcou sua vida. Sempre adorei as literaturas de Sidney Sheldon. Um filme que você ama. À Espera de um Milagre. Um momento que você não esquece. O nascimento da minha filha. De prato que você não resiste. Qualquer coisa de chocolate. Uma pessoa que te inspira. Meu pai, de minha mãe. Um sonho ainda não realizado. Não é sonho, mas é algo que eu sinto muita vontade, mas ao mesmo tempo eu tenho muito medo. É descer, andar numa montanha-russa, mas aquela, a mais macabra de todas. Um lugar que você ainda quer conhecer. Dubai. Um conselho que você daria a si mesmo no passado. Tudo sempre passa. Doce ou salgado? Doce. Verão ou inverno? Verão. Gato ou cachorro? Cachorro e Snoopy. Praia ou montanha? Praia. Café ou chá? Na verdade, nenhum nem outro. Dá pra ser um chocolate quente? A minha resposta é Ou uma Coca-Cola? manhã ou noite. Noite. Qual é o seu lugar favorito no mundo? Minha casa. Qual é o seu maior medo? Eu tenho muitos medos. Mas eu vou dizer o medo de um bicho que eu tenho. Eu morro de medo de cobra. Um sonho de infância. Eu queria ser Paquita. Meu sonho era esse também. Qual é o seu maior vício? Veja, meu vício sempre foi chocolate. Qual é o seu hobby favorito? Ai, eu adoro escrever. O que te tira do sério? Tantas coisas me tiram do sério. Outro lhe tira? Sempre. Sempre. O que você faz para relaxar? Eu gosto de ler e de ouvir música. O que não pode faltar na geladeira?
Atualmente é água de coco. O que você mais admira em alguém? Eu admiro a simplicidade. Qual é a hashtag do sucesso? Tamo junto, Manu!